Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 15 de setembro de 2024. Uma coisa que deve estar tirando o sono do ditador russo é a economia, porque o rublo está empurrando a Rússia para o colapso. E eu quero mostrar também o declínio do rublo e as consequências catastróficas que já está tendo para a economia da Rússia. Convido-os, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Eu conto com você inscrito no canal. Você que está assistindo, inscreva-se. O que você vê aqui, você não vê por aí facilmente, não. Muito obrigado. Conto com você. Bom, eu vou analisar então o que está acontecendo com o rublo e o valor e o que desses destroços, desses escombros causados pela situação econômica da Rússia. Apesar das fake news espalhadas pelo Kremlin através dos seus agentes propagandistas que proliferam em todo o mundo, proliferam no Brasil, nos visitam no canal também, já temos até alguns de estimação que estão sempre conosco, né? E a economia da Rússia está bem, mal, né? Está bem, mal, né? E vamos analisar as razões desse declínio russo e os impactos da inflação, porque os números de julho foram divulgados agora. Então, acho que esse é um bom momento de verificar isso, até para não ficar muito ultrapassado. E já foram publicados. E mostram uma tendência contínua de aumento da inflação e cada vez mais da desvalorização do rublo. E é mais uma pressão adicional sobre a economia, que já está indo de mal a pior e está indo para a bancarrota. Nos mais de 2 anos dessa guerra maldita, Rússia e Ucrânia, provocada pela Rússia, o Banco Central Russo tenta rotineiramente manipular o preço do rublo. Nas últimas semanas, presenciamos o valor do rublo cair rapidamente e continua sua tendência de queda. Significa que o Banco Central da Rússia está lutando para manter o valor do rublo em torno de $1,90, que não é o ideal, ou seja, $1 vale 90 rublos. Então, vamos ao que está acontecendo. Vou dar uma rápida retrospectiva, vou citar aqui de setembro de 2019, que ele manteve-se até praticamente até o início da guerra. $1 valia 65 rublos. Logo após o início da maldita guerra criminosa de Putin com a Ucrânia, o rublo era negociado, já pulou para 130 rublos. Esse 65 ele vinha se mantendo em torno disso. 65, 66, um pouco menos, um pouco mais. Quando estourou a guerra, pulou para 130 rublos. O Banco Central da Rússia interveio fortemente e gastou um dinheirão comprando rublos no mercado. Bom, o que aconteceu? Inclusive no mercado internacional ele teve que comprar, gastou muito dinheiro e a guerra, vocês lembram, começou em fevereiro de 2022. Lá pela metade do ano, lá julho, agosto, né, já saindo da metade do ano, ele conseguiu estabilizar. E estabilizou um rublo valendo $50, mas foi uma maneira artificial que ele gastou muito dinheiro comprando muita moeda, né? E aí, isso em 2022, né? Aí em 2023, o rublo já era negociado, pulou para $100 abruptamente, a economia não estava aguentando, porque aí começaram a aparecer os problemas, as sanções, uma série de outras coisas, né? As indústrias não passavam a produzir os produtos de consumo do povo, porque passaram a produzir para essa tal malfadada e maldita economia de guerra, e já foi para 100 rublos e já estava fugindo de 100 rublos. O ditador russo, com medo que chegasse aos 130 rublos anteriormente, ele determinou que o Banco Central comprasse também, novamente, moeda, para que mantivesse o rublo abaixo. Eles conseguiram trazer o rublo a 90 rublos a $1. Isso só lá em janeiro de 2024. Então, gastaram um tempão, um dinheirão para fazer isso. Bom, o dólar, então, estava sendo negociado nesse preço, e isso era, vamos dizer assim, chegaram a uma conclusão, o Banco Central da Rússia, junto com o ditador, de que isso era aceitável, o Kremlin aceitaria isso. Mas, porém, agora, em julho de 2024, o rublo normalmente desvalorizou. Isso até foi um número divulgado pela própria Rússia, 8%, que esse número pode ser até maquiado, pode ter sido mais, mas eles para segurar a moeda, né? Isso, os analistas do Ocidente respeitáveis acham que isso aconteceu. E aí, o Banco Central da Rússia não voltou ao mercado.
Estranho, né? Agora, isso tem um significado, segundo analistas respeitáveis internacionais. Significa que a Rússia está sem caixa, que o dinheiro está acabando. Então isso acendeu uma luz, inclusive, no cenário internacional e principalmente no cenário que é isso que deixa o Putin despreocupado, ou seja, despreocupado não, desculpe, deixa o Putin preocupado, falta de caixa. Está sem dinheiro em caixa, está entrando menos dinheiro do que precisa para gastar. E essa é a pior taxa que a Rússia, durante esse período de guerra, essas indas e vindas, esses altos e baixos, que a Rússia já teve desde que há mais de 20 anos, há 24 anos, que o ditador russo governa a Rússia. É a pior taxa que teve, e talvez até na história da Rússia, propriamente dito. Isso coloca a perspectiva da gravidade da situação face à deteriorização do valor do rublo. E aí vem a inflação. A inflação russa começou um crescente acelerado, né? A partir de julho de 2023, ela estava sempre em torno de 4,1%. A meta em 2022 era 4%, ela chegou a 4,3%. E no começo de 2023 ela manteve-se assim. Mas depois, de repente, começou a crescer aceleradamente, mês a mês. E em julho do ano corrente, ou seja, esse ano, 2024, ela pulou, quer dizer, já antes, desde o início do ano, ela já passou para 4, 5, 6, 7, para estar com 9,1%. Não temos os números de agosto ainda, talvez é cedo para ter, né? Eles demoram a divulgar, vão tentar maquiar, mas mostra que ela dobrou em alguns meses, em meio ano, ela dobrou essa taxa de inflação. É mais que o dobro, na realidade, que ela vinha em torno de 4 a 4,3%. No mesmo período, houve esse aumento, né? E agora ela subiu sem controle, né? E acredita-se que vai ser muito difícil. E esse evento ele desestabilizou a moeda. E a inflação por causa do quê? Por causa dessa guerra feita pelo Putin, que ele e a máfia resolveram apelidar de economia de guerra, a economia russa, que na realidade é um sistema fechado que não leva a lugar nenhum. Nos últimos 12 meses, o Banco Central da Rússia aumentou a taxa de juros, agora, né? E isso para comparar com a inflação, aumentou 7 vezes. A taxa atual da Rússia, da taxa de juros, é 18%. O que significa que no período dos últimos 12 meses as taxas subiram 10,5% comparativamente ao que era antes de 12 meses atrás. Ou seja, isso tudo, por que ele sobe? Se a inflação sobe, ele tem que subir a taxa de juros para tentar controlar a inflação. E é uma taxa extremamente elevada hoje, a taxa de 18%, que é a taxa de juros da Rússia. Se compararmos a taxa da Rússia de 18% com países dos 18 países mais ricos do mundo, eles inclusive fazem parte do G20, no mesmo período, nós vamos ver que eu vou fazer alguns exemplos e vou começar dando daqueles países que ele quer brigar. O Putin é um valentão que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai surrar, vai soltar arma nuclear, etc. Todas as linhas vermelhas já foram ultrapassadas e não aconteceu nada. Mas os Estados Unidos da América, comparando com os 18% da taxa de juros da Rússia, tem 5,5% os Estados Unidos da América. O Reino Unido tem 5%, o Canadá 4,5%, vou fazer uma correção aqui, Estados Unidos é 5,5%, 5,5%, né? Países da zona do euro têm 4,25% a taxa de juros. E também, por curiosidade só, coloquei o Brasil, tá? 10,5%, estamos bem melhor que a Rússia nesse aspecto, mas não estamos em guerra e espero que a gente não entre em guerra. Dos 18 países mais ricos do mundo, só 2 têm taxa de juros de 2 dígitos, que é o Brasil e o México. Todos os outros têm menos, todos de 1 dígito, mas ali em torno de 5, 6, 7, né? O Japão, que tem a taxa menor taxa de juros, 0,25% é a taxa do Japão, a Suíça 1,5%. E fiz questão de deixar a China por último, que é o principal aliado, que eu não sei se é tão aliado, é mais de conveniência, da China, com 3,35%. A Rússia vai mal, a Rússia já quebrou, está quebrada, e isso vai ser decisivo para parar essa guerra. Mais decisivo, eu acredito, do que a
a vitória militar da Ucrânia sobre a Rússia, que se dará inevitavelmente também. A falta de dinheiro, a falta de poder comprar armamento e de produzir armamentos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal. Conto com o like teu e conto com você inscrito. Deus te abençoe a todos vocês que assistiram. Deus abençoe os inscritos, Deus abençoe os que vão se inscrever. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a toda a humanidade. Paz e bem.